Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 4 de dezembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 96 mil dólares americanos, com uma pequena alta nas últimas 24 horas de cerca de 0,8%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está em alta, uma alta bem mais expressiva, uma alta de 6% nas últimas 24 horas, com cada unidade nesse momento na casa dos 3.800 dólares americanos. É verdade que a gente tem visto uma forte valorização de diversas altcoins, diversas moedas alternativas ao Bitcoin nessas últimas 24 horas. A BNB, por exemplo, voltou a ser o quinto maior criptoativo do mercado, ultrapassou a Solana, com uma alta nas últimas 24 horas de 21%. A Tron renovou a sua all-time high, renovou o seu topo histórico. Nesse momento, inclusive, está custando 35, quase 36 centavos de dólar cada unidade, com uma alta de mais de 50% nas últimas 24 horas. Chainlink, 15º maior criptoativo, também está com uma alta bastante expressiva, de quase 10%. Polkadot, de quase 16%. Uniswap, mais de 15%. Então, isso tem levado a gente a crer que talvez estejamos sim começando uma out-season. Vamos acompanhar os próximos dias, mas é um fato que a gente tem visto uma performance bastante forte de diversas altcoins no mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje, indo direto para os ETFs dos Estados Unidos, no dia de ontem, dia 3 de dezembro, a gente teve um dia muito forte nos ETFs de Bitcoin Spot. Foram quase 7 mil bitcoins de inflow, foram quase 7 mil bitcoins de entrada, de saldo positivo. Para ser mais exato com vocês, foram 6.916 bitcoins. E quem liderou essa entrada foi o ETF da BlackRock, com mais de 7 mil bitcoins positivos. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, o ETF de Bitcoin da Spot da BlackRock ultrapassou 500 mil Bitcoins de holding, de AUM, de Assets Under Management. Nesse momento, são 507.602 unidades de BTC, um valor de mercado aproximado de 48 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, 2,38% de todos os Bitcoins estão no IBIT, que é o ETF da BlackRock. É muito dinheiro, é muito capital e demonstra o fortíssimo interesse que a gente tem visto por parte tanto dos institucionais quanto dos investidores tradicionais por Bitcoin, por criptomoeda. E quando eu digo por criptomoeda, porque no dia de ontem a gente teve o 7º dia consecutivo de inflow, 7º dia consecutivo de entrada positiva nos ETFs de Ether Spot. Somando todos os ETFs, a gente teve uma entrada de mais de 36 mil unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 132 milhões. E os dois que lideraram as entradas foram o da Fidelity e o da BlackRock, sempre o da BlackRock. De qualquer forma, demonstra uma clara sinalização, é mais uma clara sinalização do aumento do interesse institucional nas criptomoedas de uma forma mais geral. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda permanecendo na temática ETF, no dia de ontem a Grayscale registrou o ETF de Solana Spot na SEC. A gestora de ativos Grayscale Investments apresentou um pedido à SEC para lançar um ETF à vista, um ETF de Solana Spot. Se aprovado, o Grayscale Solana Trust, que o ticker é GSOL, seria negociado na Bolsa de Valores de Nova York. O ETF seria uma conversão do atual Grayscale Solana Trust em um ETF à vista, assim como a Grayscale já fez no caso dos seus trusts de Bitcoin e de Ether. Por isso, inclusive, que a gente vê todos os dias é forte, mas a gente vê a maior parte dos dias o ETF de Bitcoin Spot, por exemplo, da Grayscale com saída, e mesmo assim eles têm mais de 215 mil Bitcoins sob gestão. Por quê? Porque quando os ETFs foram autorizados em janeiro de 2024, eles já tinham um fundo não negociado em bolsa, que é um trust. E esse trust tinha cerca de 600 mil Bitcoins. E eles conseguiram judicialmente a conversão para ETF. E eles não mudaram a taxa de administração deles. Então, a taxa de administração deles é 10 vezes superior à taxa de administração da média dos outros ETFs. Então, por isso que a gente vê um fluxo muito grande de saída do ETF da Grayscale para os outros ETFs. E a mesma coisa aconteceu no ETF de Ether. Se a gente for ver também, diariamente o ETF da Grayscale tem saída. Por causa da mesma coisa, eles tinham 9 bilhões de dólares sob gestão, para vocês terem uma ideia. E eles já tiveram uma saída de 3 bilhões e meio. Por quê? Porque eles não mudaram a taxa de administração deles
e isso fez com que as pessoas estejam saindo até hoje do ETF deles, indo para os outros ETFs com taxas mais atrativas. E o que eles estão requerendo agora para a SEC é justamente a conversão do trust que eles têm de Solana em um ETF. De qualquer forma, esse pedido aqui é muito importante, porque a Solana está tendo uma performance muito forte nesse atual ciclo de alta. Para vocês terem uma ideia, a Solana nesse momento que é o 6º maior criptoativo do mercado, mas já foi o 4º até 2 dias atrás. Acabou de ser desbancada pela XRP e pela BNB. No último ano, a Solana valorizou quase 300%, cerca de 280%. Então é uma performance muito forte, que essa performance pode ser ainda amplificada com essas aprovações de um ETF de Solana Spot. A gente sabe que com a diretoria atual da SEC isso é impossível, completamente impossível. Mas a gente também sabe que com a eleição do Trump vai ter mudança da diretoria da SEC. Inclusive o Gary Gensler já renunciou, ele vai sair do cargo dele em janeiro de 2025. Então vai vir uma diretoria mais crypto-friendly. Inclusive os nomes que estão sendo mais cotados nesse momento para indicação do Trump são completamente pró-indústria cripto. Então a gente espera que esse ETF seja aprovado, e esse ETF sendo aprovado a gente pode esperar que a Solana ganhe aí um boost, ganhe uma valorização extra, tenha um auxílio extra para se valorizar. Falando em valorização, sem sombra de dúvida, uma criptomoeda que está chamando muita atenção também nesse ciclo é a XRP. A XRP nesse momento está tendo uma alta de 3% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada em 2,56 dólares, mas pode parecer pouco. Mas se a gente olhar a valorização no último mês, nos últimos 30 dias, foi cerca de 400%. E no dia de hoje, a Ripple vai lançar a sua stablecoin, o RL-USD. Ele vai lançar tanto na blockchain da própria Ripple, quanto na blockchain do Ether, quanto na blockchain Ethereum. Vai ser pareado com $1 americano cada token emitido, e provavelmente vai ter uma grande adoção do mercado. A Ripple é muito forte, a empresa Ripple é muito forte para pagamento transfronteiriço, e eles vão utilizar agora tanto o token XRP quanto o token RL-USD, que vai ser uma stablecoin de dólar americano emitida pela própria Ripple. Então vai ser lançado no dia de hoje, dia 4 de dezembro de 2024, e a gente precisa acompanhar de perto para saber, se o mercado realmente vai ter uma adoção forte, e 2, se isso não pode, de alguma maneira, acabar canibalizando o interesse que os institucionais têm por XRP para essa stablecoin. Vamos acompanhar de perto e, naturalmente, a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, ontem, alguns bitcoiners tomaram um susto, uma queda de 30% no preço do Bitcoin. Mas não foi no mundo todo. Isso aconteceu só na Coreia do Sul. Após o presidente da Coreia do Sul declarar lei marcial, o par BTC-KRW, que é a moeda da Coreia do Sul, caiu 30%. Isso provavelmente porque as pessoas se desesperaram, querendo vender, querendo pegar o dinheiro em espécie, sacar talvez, não sei o que aconteceu, mas isso ocorreu ontem na exchange local Upbit. De acordo com os dados da Upbit, no dia de ontem, 3 de dezembro, o par BTC-KRW caiu de cerca de 130 milhões de KRW para 93,6 milhões de KRW imediatamente após o anúncio do presidente. Uma queda de quase 30% antes do preço retornar a mais de 126 milhões de KRW. O presidente afirmou que estava declarando essa lei marcial em resposta às ameaças representadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte para eliminar elementos contrários ao Estado. Vale ressaltar que pouquíssimo tempo depois, poucos minutos depois dessa queda, o preço voltou ao normal, potencialmente foi algum panic sell, foi alguma venda de pânico, mas rapidamente já voltou para o preço normal, e essa lei marcial, inclusive, já caiu. Essa lei marcial não prosperou. O parlamento derrubou, o presidente falou que de fato vai levantar, que vai derrubar essa lei que foi declarada, inclusive agora a oposição está pedindo impeachment. De qualquer forma, alguns bitcoiners tomaram um susto no dia de ontem lá na Coreia do Sul. Dando continuidade ao episódio de hoje e vindo agora aqui para o Brasil, cliente do Nubank tem somente mais 7 dias para trocar Nucoins por Bitcoin ou USDC. Na verdade, considerando que essa matéria aqui foi publicada no Cointelegraph Brasil no final do dia 3 de dezembro, os clientes têm mais cerca de 6 dias. Ou seja, resta menos de uma semana para os clientes do Nubank troquem suas Nucoins em Bitcoin ou USDC, que é uma stablecoin atrelada ao dólar, que o Nubank está oferecendo essa possibilidade. Os detentores de Nucoins com saldo mínimo de R$100 poderão convertê-las em criptomoedas a preço de mercado sem taxas até a próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro. A operação deve ser feita diretamente por meio do aplicativo do Nubank na seção do programa Nucoin. Os clientes
que optarem por manter suas Nucoins poderão utilizá-las para obter vantagens e benefícios previstos pelo Nubank, de acordo com seus níveis dentro do programa de fidelidade. Vale ressaltar que a Nucoin foi uma criptomoeda lançada pelo Nubank e ela funcionava como um programa de milhagem. Dependendo do quanto você gastasse no seu cartão, do quanto você comprasse de criptomoeda, você ia ganhando ela como recompensa, como um ponto de milha. Só que esse ponto de milha ele é emitido em cima da rede da Polygon, em cima da antiga Matic, e você podia negociar. Então tinha negociação, tinha livre mercado, chegou a valorizar muito durante algum período de tempo, mas no início desse ano, na verdade no início do segundo semestre desse ano, o Nubank revelou que ia encerrar de forma imediata a utilização da Nucoin como criptomoeda. Aqui, em 10 de setembro, o Nubank anunciou o encerramento imediato das operações de compra e venda da Nucoin. Na ocasião, o Banco Digital explicou que a iniciativa é parte da reformulação do seu programa de fidelidade com o objetivo de oferecer mais vantagens e novas formas de utilização. Então, se antes poderia funcionar de fato como uma criptomoeda, livre mercado, negociação, isso foi encerrado e agora vai ser utilizado realmente apenas como programa de milhagem. Vai oferecer vantagens que ainda não foram reveladas. Mas, de qualquer forma, se você tem Nucoin com saldo mínimo de R$100, você pode trocar lá na plataforma do próprio Nubank por Bitcoin ou USDC. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, por enquanto a única, até a do Rio ser novamente lançada, anunciou no dia de ontem, terça-feira, dia 3, o lançamento da primeira negociação de um token RWA em uma Bolsa de Valores no Brasil. RWA significa Real World Assets, ou seja, é um token que representa um ativo do mundo real, do mundo físico. O token é uma parceria entre a Bolsa e a Winvex, que é uma plataforma de investimentos regulada pela Comissão de Valores Imobiliários Brasileira, a CVM. Nessa operação, a Winvex realizou a captação primária para investimentos na Saveon Energia, empresa especializada em energia solar, e contratou a plataforma desenvolvida pela B3 para permitir a tokenização e a negociação subsequente dos contratos de investimento com liquidação financeira via PIX, rastreabilidade e controle de titularidade. O André Sobreira, que é o cofundador da Winvex, afirmou que no setor imobiliário a última oferta da empresa deu retorno de 22% ao ano, com capital devolvido aos investidores. No setor de energia solar, essa captação atual tem retorno estimado de 25% ao ano. O executivo afirmou que ainda que todas as captações da empresa foram concluídas entre 2 e 6 semanas. Interessante por ver que os tokens RWA agora estão podendo ser negociados na Bolsa de Valores brasileira. Atualmente, existem diversas formas de você comprar token RWA sem ser via B3. Entre eles, algumas corretoras nacionais, como a Coinext vende alguns tokens RWA, o mercado Bitcoin vende alguns tokens RWA, mas sem sombra de dúvida, o grande nome do RWA no Brasil é a empresa que inclusive é investida pelo Itaú Unibanco, é a LIC. A LIC hoje é a líder de mercado nesse setor no Brasil. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã.